pô, eu tenho o poder de pegar uma música que ninguém conhece e eu transformo essa música em sucesso. Antigamente todo mundo queria ter uma banda de rock, hoje todo mundo quer ser DJ. Às vezes eu paro pra beliscar eu mesmo, assim, pra ver se isso é realidade. Eu prefiro que toque drum and bass em todos esses lugares do que outras coisas ruins como tem tocado esses últimos anos. A gente criou um gênero que chama-se Brazilian Drum and Bass. A gente estava na periferia, abriu um pouquinho mais, abriu mais um pouco, de repente nos envolvemos com a cena inglesa, que é onde nasceu a história. Daqui a pouco marca no Japão, eu nos Estados Unidos, eu na Eslovênia, Itália, pá. Daqui a pouco músico trabalhando comigo. Onde se imaginou de músico com DJ? Eu acabei vindo para São Paulo no começo da década de 90, para primeiro fazer um mapeamento do que era, qual que era a realidade de São Paulo, uma cidade grande, uma metrópole, que para mim, vindo do interior, era uma coisa absurda, uma coisa fantástica. E eu acabei descobrindo esse mundo e me apaixonei por esse mundo da periferia. A vibe das pessoas, elas se entregam muito mais, elas são muito mais emotivas, eu acho, na verdade, para tudo. A gente está exatamente na Avenida Senador Teotônio Vilela, esquina com a rua Padre José Garzotti, na região de Interlagos. Para ser mais exato, a gente está na cidade de Dutra. E a gente está aqui em frente a um lugar que tem um significado para mim muito grande, que é a Arena Music Hall. Eu posso te dizer que aqui realmente que o nome Patife tomou um rumo assim, na carreira como DJ. Foi aqui onde muita coisa aconteceu, foi aqui a minha segunda grande escola. Depois do hip hop, depois dos bailinhos de garagem, escola, foi aqui onde eu aprendi mais de música, foi aqui onde eu animei muitas noites, onde eu tive muitas alegrias, muitas tristezas e muitas boas experiências. Aqui muita coisa aconteceu. Pode-se dizer aí que uns 70% do que eu aprendi foi aqui. São Paulo, naquela época, ela não perdia para nenhuma metrópole do mundo, em termos do que estava sendo tocado. Hoje, a gente vive uma decadência hoje no rádio, mas naquela época, era uma coisa que era extremamente cosmopolita. Londres estava tocando aquele som. Londres, por exemplo, ou Nova York, tinha rádios segmentadas de black music. Aqui também tinha, quer dizer, a gente estava tete a tete num país de subdesenvolvido, um país de terceiro mundo. Tinha-se algumas casas famosas no final dos anos 80 para o início dos 90, por exemplo, Toco e Overnight na Zona Leste, Contramão. Tinha-se Zoom, Sunset Club em Santana, Zona Norte, Popcorn na Zona Norte. E aqui na Zona Sul tinha a Arena. E pelo fato de eu morar logo ali pertinho do Shopping Interlagos, foi um lugar que eu frequentei muito, assim, principalmente aos domingos. Então, toda a galera dessa região aqui, Grajaú, Vila São José, Interlagos, Jardim Jangadeiro, todo mundo vinha curtir aqui. Principalmente quem gostava do circuito eletrônico. Inclusive, vários DJs da Zona Leste, você pode perguntar a eles, você conversar, por exemplo, com o Grace Calidu, Elia, o próprio Marco dançava aqui nessa pista também, 89, 90. Havia um preconceito muito grande com a cena dance music. Muito grande. Então, alguns clubes eram elitizados nos jardins. Senhorita Kravitz, Nation, Massivo, o Alure, o Marquinhos MS tocava já no Alure, que tocava exatamente essa música um pouquinho mais elitizada, e nos bairros, como Sound Factory, Contramão, Toco, Arena, Overnight, estava exatamente preocupado com a tendência em massa. Existia uma casa que, na minha opinião, foi onde tudo começou de verdade,
a implantação da música eletrônica no Brasil foi a Sound Factory, que existia uma casa na Penha, que inclusive o Mark saiu da Sound Factory, na Penha, e tinha outra em Pinheiros, que depois da Penha, logo após os caras abriram uma em Pinheiros. E as pessoas até falam, o Hells, não sei o quê. Não, o Hells foi um grande, sem dúvida nenhuma, foi um grande lugar que, assim, onde aconteceu várias coisas legais, que veio vários DJs também tocar no Hells, enfim, importantes. Mas assim, eu acho que para a grande massa mesmo, para a periferia, que as pessoas têm uma mania de discriminar a galera da periferia, que assim, foi aonde veio mesmo, que a maioria dos DJs que hoje está no Jardim saiu da periferia. Outro aspecto bem cidadão da música eletrônica, eu acho, é a questão da inclusão social. É um movimento onde existe uma possibilidade de ascensão social, né? Por exemplo, vamos voltar a falar de novo do Mark, do Patife, o Ramilson, pessoas que vieram da periferia de São Paulo e hoje estão super bem, estão com um trabalho, estão reconhecidos, estão ganhando a vida com isso. Então, eles passaram a ser exemplos para muita gente, né? Que mora nos bairros assim, mais afastados. E isso é legal, porque por causa que tem esse caráter democrático, todo mundo é meio que bem-vindo, né? Você vai em raves, você tem, sabe, desde os chamados cybermanos, que vai lá de Itacoaquecetuba, até o cara dos Jardins, entendeu? A música eletrônica é um movimento que ela tem uma atitude, mas que ela não tem preconceito. Exatamente em 92 a gente começou a ter acesso à música eletrônica que se chamava Dance Music Acid House, juntamente com um DJ chamado Marquinhos MS, que foi um dos caras que, foi o pioneiro da coisa, assim. Foi um DJ que teve acesso a viagens a Londres. Passando em 93, 94, teve o GMC Brasil junto com o Julinho Toron e André Matalon aqui no Brasil, que foi dando exatamente essa ênfase de cena de dance music que não tinha no Brasil ainda. O som que vinha, para nós era da onde vem. Não se tinha menor noção que aquilo, principalmente quem vinha do gueto, como eu, vindo de Sapopemba, vindo dos guetão mesmo, lá do fundão do Socorro, entendeu? A gente sabia que tinha o pum-bum, pá, pum-bum, pum-bum. Tinha isso lá na história, mas era muito inusitado. Quer dizer, você fazia, era de coração. Tinha dance music extremamente comercial, que vinha da Itália, que eles chamavam de Italo House, que era o poperô mesmo. E de um outro lado, eu acho que houve uma radicalização em termos de cena, assim. Eu acho que de um lado ficou um lado muito comercial e o outro lado era o underground. Foi um erro mais das rádios comerciais que rotularam de dance, o lixo e o que tinha essência, o que tinha uma natureza realmente, uma coisa real mesmo, ficou como underground, a música eletrônica. Tinha muitos DJs excelentes, como o Mau Mau, como o Renato Lopes, como o Marquinhos MS. Tinha uma outra cena, várias cenas acontecendo ao mesmo tempo. Não é da nossa cultura essa história da música eletrônica. É uma coisa que a gente começamos copiando e que depois começamos a fazer do nosso jeito também. Por exemplo, você pegou o drum and bass, que é uma cultura inglesa, que a gente acabou colocando um pouquinho do jazz brasileiro, do samba rock, entre outros. O primeiro passo para se criar o drum and bass, eu acredito que foi quando os DJs resolveram pegar um disco de hip hop e tocar ele uns discos que eram com a velocidade de 33 rotações por minuto, tocar ele em 45. E isso, naquela época, fez uma diferença enorme. Quando eu falo jungle e drum and bass, é a mesma coisa, porque quando